Então, minha gente, estamos no penúltimo capítulo. No penúltimo capítulo desse livro maravilhoso, transformador. E foi um capítulo de reforço, um capítulo de relembrar os conceitos que nós já trabalhamos tanto nas outras lives. E realmente a repetição é algo maravilhoso, porque a gente observa o quanto a gente já captou daquele tema e ela traz também vários estudos de caso, né, Kaline? E É, fiquei também observando a minha própria atuação aqui em casa. Eu já estou. Domingo passado nós fizemos a primeira reunião de família aqui. muitas novidades. Foi ótimo, foi muito bom. Só tinha duas pautas. A primeira pauta era reconhecimento, a gente fazia toda aquela parte de reconhecer um ao outro, de agradecer. E a segunda pauta foi o que a gente poderia fazer para diminuir o tempo de desenho do Pedro. O tempo para ele assistir desenho, né? Que é o que ele faz, né? A gente não deixa ele com celular nem nada. E acaba que a TV, o desenho é uma ferramenta, né, importante para mim, especialmente. Ele gosta muito de desenho, mas também me ajuda porque eu estou trabalhando em casa. Então, o tempo que ele está assistindo desenho é o tempo que eu aproveito para produzir mais. Só que, de fato, ele estava assistindo muito desenho e estava me incomodando isso. E aí a gente colocou esse tema, essa pauta na reunião de família e nós estabelecemos um horário específico, limitado pela manhã e um horário específico à tarde. Então, o primeiro dia, aí ok, a reunião foi ótima, né? A gente terminou tomando sorvete, porque o ideal é que a reunião termine assim, celebrando, fazendo alguma coisa gostosa, jogando. Para você que não viu ainda nessa ferramenta, só aproveitando para dar uma dica para você. E aí, o primeiro dia, ele obedeceu, mas foi bem desafiador porque ele chorou, ele perguntou por que você foi colocar esse assunto na reunião de família, por que você foi fazer reunião de família? Mas ele me obedeceu. E o segundo dia já foi mais fácil. Hoje, né, o segundo dia, já foi mais tranquilo, ele foi direto brincar, já foi fazer outras coisas. Então, assim, ó, não esqueça que para melhorar, às vezes piora. É normal uma resistência. Nós, enquanto adultos, nós resistimos para mudar. Quantas E para vezes criar um demoramos para fazer hábito, uma. né? Diz que o nosso Sim, cérebro adulto, ele demora 21 dias para para criar um hábito, né? Para que aquele hábito sim. seja feito de maneira mais natural possível. Então, o cérebro, ele demora 21 dias para se adaptar. Tem autores que falam até 90 dias. Agora, imagine o cérebro da criança. Como é difícil para elas, né? Criarem um hábito. É com repetição. O Isso. aprendizado é por repetição. Não tem outra Exa- alternativa. E constância, né, É, Deise? É constância. Às vezes os pais me procuram e falam assim: eu não estou dando conta de lidar com a disciplina positiva, eu não estou dando conta de ser firme e gentil ao mesmo tempo. É essa falta de constância, essa falta de manter a palavra, né? Quando você estabelece regras, você tem que sustentar aquelas regras. Senão, a criança ela vai perceber essa insegurança da sua parte e ela vai se aproveitar disso, porque crianças são muito espertas e inteligentes, né, gente? Então, ela se aproveita de toda essa situação. E aí, a culpa é de quem? É da criança? Não, a culpa é nossa, por não ter sido constante, por não ter sido firme e manter aquilo que a gente havia estabelecido anteriormente. exatamente. Até e você vai vendo como você pode usar outros assuntos para ajudar você a sustentar a sua decisão. Por exemplo, ele ama animais. E tá numa vibe de dinossauros, tem vários dinossauros, ganhou muitos dinossauros no aniversário. E ele agora quer um crocodilo e um hipopótamo para guardar um lago imaginário aqui dele. E aí a gente conversou sobre isso, né? Para que você quer mais animais se você quer assistir mais desenho? Como que você vai usar esses animais todos, esses brinquedos todos? Então, assim, acabou que aí parou na hora a resistência, né? Então a gente precisa ser firme naquilo que a gente falar. Essa frase ficou muito forte na minha mente. Não é apenas relacionada à educação para crianças. Tende, né? Quando a gente promove alguma mudança, quando a gente realiza alguma mudança, as coisas tendem a piorar para depois melhorar. É natural. Então, não se desespere quando você for implementar alguma mudança na sua casa, porque os primeiros dias serão mais desafiadores. Quando a gente está, por exemplo, como você comentou,
adotando um novo hábito, seja de beber mais água, seja de alimentação saudável, seja de fazer exercício físico, os primeiros dias são os mais difíceis. De fato, se nós não repetirmos, se nós não formos firmes, persistentes, o hábito não vai chegar, não vai vir. Porque o hábito é uma automatização daquele comportamento. E como que vai ser automatizado se a gente não persistir? Então, precisa ter essa postura de firmeza. Gaste tempo em treinamento. Porque a gente quer ensinar uma coisa para a criança e quer que ela aprenda imediatamente, né? Ou em curto prazo. E aí a mãe fala assim, eu vou falar isso pela última vez. E tem que falar várias vezes, gente, várias. Criar filhos é uma tarefa interminável. Seu filho vai estar lá com 50 anos e você velhinha, caducando, mas você vai estar lá aconselhando e conduzindo o teu filho, sendo porto seguro do seu filho. Então, tem que ensinar várias vezes. Aconteceu um negócio interessante esse final de semana no sítio do meu cunhado. E aí, quando eu cheguei, eu compartilhei com meu marido, né? Para reforçar com ele aquilo que eu acredito, aquilo que eu venho estudando, que disciplina positiva funciona, que uma educação consciente dá certo. E aí, ele falou assim, tá, mas deu certo esse final de semana. E final de semana que vem? E da próxima vez que eles se encontrarem, né? Que meu sobrinho estava batendo no meu filho Tomás. E aí? Eu falei, eu vou repetir de novo. A mesma coisa que eu fiz esse final de semana, eu vou repetir nos próximos. Até ele fixar, até ele entender. E realmente mudar aquele comportamento, né? Criar o hábito, a aprender. Porque a função dos pais é isso. É como se fosse conduzir a criança, mostrar o caminho. Então a gente vai passar. Se você é mãe, acabou. É a vida toda, meu amor. É a vida toda ensinando. Não acaba não, tá? Então é o tempo todo. Se for para repetir 1000 vezes, a gente tem que repetir 1000 vezes. E lembrar que o cérebro da criança, ele está em formação. É um cérebro ainda muito imaturo. Está em construção. Então que a gente tenha paciência e compreensão desse processo, da fase de desenvolvimento que o nosso filho se encontra. Sim, ela cita um exemplo maravilhoso. Aquele exemplo dos 6 filhos, aquela mulher corajosa que casou com um homem viúvo com 6 filhos. Eu achei fantástico. Porque, gente, ela disse que quando começou a morar com eles, as crianças, a hora da refeição era uma bagunça, era um estresse, as crianças jogavam comida uma na outra. Uma confusão. E aí diz que a nova esposa, né, essa mulher, que já conhecia os princípios da disciplina positiva, tinha estudado, falou, pois agora é a oportunidade que eu tenho de praticar. E aí ela disse assim, falou para as crianças, trouxe a pauta para todas as crianças, que aí é uma ferramenta da disciplina positiva, envolver as crianças na resolução de problemas. E ela perguntou para as crianças, quanto tempo vocês precisam para se alimentar, para vocês comerem? Quanto tempo? As crianças responderam 15 minutos. Gente, no dia seguinte, deu 15 minutos, ela tirou a comida da mesa e não deu tempo das crianças brincarem, das crianças comerem. E aí as crianças ficaram desesperadas, mas ela manteve firme a postura dela. Sabe o que ela fez? Ela foi para a frente da geladeira, pegou um livro, passou a noite lá, lendo o livro para não deixar ninguém comer fora do horário que foi combinado. No segundo dia, as crianças testaram, porque elas não estavam acreditando que isso ia acontecer. Se eu não me engano, Karine, a partir do terceiro, as crianças já começaram a entender que tinham que comer e nunca mais isso aconteceu. Então, eu achei interessante demais, porque ela trouxe o problema, envolveu as crianças na solução. Quanto tempo vocês precisam? 15 minutos. Pronto. Eu achei bem drástica, viu, Keu? Mas, para esse caso, pensa aí com 6 crianças que não tinham nenhum tipo de rotina, que estavam completamente desorientadas. Eu achei que foi muito fantástica a atitude delas. Dessa mulher. Porque ela disse assim, eu acredito que vocês vão aguentar até a próxima refeição para se alimentar. É uma decisão que dói no peito da gente. Mas que foi fundamental para essas crianças aprenderem. Então, a gente pode ser mais leve, né? Escolher
consequências e até atitudes que que está de acordo com o nosso jeito de ser. Que não seja algo que fira os nossos valores e o nosso jeito de ser família, porque cada família tem o seu jeito, né, Kaline? Os seus limites, aquilo que acredita que é o melhor. Mas é importante envolver as crianças para que elas também entendam que elas fazem parte, que aquilo que elas mesmas sugeriram vai ser levado em consideração e se manter firme. Eu falei essa semana sobre o medo que os pais têm de frustrar os filhos. Só que a gente vai precisar frustrar os nossos filhos. Porque disciplina é isso, gente. Não dá para fazer todas as vontades da criança. Existem coisas que serão negociáveis. Como, por exemplo, meu filho, eu separei a blusa do Superman para ele usar. Para ele ir para a festa. E ele quer usar a roupa do Homem-Aranha. Eu vou criar um embate por causa disso? Não. Eu vou fazer disputa de poder, um conflito, gerar um momento ali de tensão. Eu vou me estressar, ele vai estressar. Por causa de uma blusa, de uma roupa que ele quer vestir, que ele escolheu para vestir, não vou fazer isso. Então a gente vai negociar. Tudo bem, filho. Ok, pode vestir a roupa do Homem-Aranha, beleza. Agora existem coisas que são inegociáveis, como por exemplo, escovar o dente. Não dá para ficar sem escovar dente. Não dá para ficar sem tomar banho. Não dá, por exemplo, sem sentar na cadeirinha do carro. Não dá, isso é inegociável. E aí os pais, eles ficam com medo e vão caindo para os extremos. Aí eu vou dar um exemplo. Isso aqui é meu filho. Aí eu tenho que sair agora, eu estou atrasada. E aí eu tenho que colocar a criança no carrinho. Isso dependendo da idade, né, gente? Aí eu fico assim, uma criação permissiva. Oh, meu amor, por favor, filhinho, por favor, meu amor, senta na cadeirinha, passa 30 minutos. Oh, eu tô muito triste com você, mamãe, porque você não quer sentar na cadeirinha. Se você sentar na cadeirinha, eu prometo que eu vou te dar um chocolate quando a gente chegar lá. Oh, nem, por favor, não faz isso com mamãezinha. Uma criação permissiva. Agora, uma criação autoritária. Eu tô cansada. Toda vez que vai sair essa confusão, esse estresse. Senta logo na cadeirinha. Que menino difícil, que menino rebelde. O seu irmão, o seu primo não faz esse show para sentar na cadeirinha e você fica fazendo essa birra. Menino enjoado. Tô falando de extremos. Agora eu vou falar de uma educação consciente. Filho, eu entendo que você não quer sentar na cadeirinha, que você não gosta da cadeirinha, mas a gente precisa sair agora. Pega a criança e coloca a criança na cadeirinha. Vocês viram a diferença, gente? Eu não me misturei com a criança. A minha emoção não se misturou com a emoção da criança. Eu mantive o equilíbrio nessa situação. Eu não julguei, eu não critiquei o meu filho, eu não comparei, eu não rotulei o meu filho, eu não humilhei, eu não fiz ele se sentir culpa ou vergonhoso, toda aquela situação. Não, eu tenho que manter o equilíbrio porque eu sou a adulta dessa relação. Então, eu preciso me autorregular. Porque se eu me misturo, a minha emoção se mistura com a emoção do meu filho, eu caio nos extremos, ou da permissividade ou do autoritarismo. Então, a gente tem que parar com isso. A gente acha assim, é criação consciente. Eu vou fazer todas as vontades do meu filho. Eu não vou repreender e corrigir meu filho porque eu vou estar sendo violento. Não. Você tem que corrigir. Você tem que repreender o teu filho. Porque você está fazendo o quê? Você está disciplinando, conduzindo. A palavra disciplina, gente, vem do latim que chama discípulos. Ou seja, mostrar o caminho. Então, a nossa função como pais, né, disciplinando os nossos filhos, é conduzindo os nossos filhos no caminho. E a gente precisa fazer isso. Senão, as crianças se sentirão confusas e perdidas, né? Mas para eu não cair nesses extremos, eu preciso manter o controle. Eu preciso agir com inteligência emocional. Eu preciso ter o domínio próprio. Entender e agir como adulto dentro dessa relação. Até mesmo porque se os pais não orientar, quem é que vai orientar as crianças? Quem é que tem a maior responsabilidade de orientar os filhos, se não os próprios pais? Então é nossa essa responsabilidade. Somos nós que precisamos aprender, somos nós que precisamos nos transformar primeiro,
para que haja transformação na vida deles. E essa coisa do distanciamento emocional é super importante. A gente já falou várias vezes sobre isso, da importância. Essa situação que você comentou, Karine, que você ilustrou, não dá tempo muitas vezes. Você precisa fazer e pronto, precisa sair, precisa colocar a criança no carrinho, na cadeirinha, colocar o cinto e fechou. Agora, tem algumas situações que é importante, se você se sente incapaz de exercer o autocontrole, de conversar, de dialogar, né, de chamar a criança para focar em soluções, aí é mais uma ferramenta da disciplina positiva aqui que a gente repete. Tome um tempo positivo. Use um tempo, faça algo que ajude você a se sentir melhor para que você faça melhor. E o que é isso? Aí ele até fala sobre a técnica do banheiro. E aí, antes de você começar a usar essas ferramentas, avisa que você vai usar, né? Olha, gente, eu decidi que quando eu estiver muito nervosa, sem capacidade de conversar, de dialogar, eu vou ao banheiro. Eu vou ficar lá um tempinho, vou respirar um pouco até eu me sentir capaz de conversar com vocês e resolver esse problema. É um exemplo, né? Você pode escolher outro lugar ou outra atitude para se acalmar. Às vezes dar uma volta, sair, não sei. Mas é importante tomar esse tempo positivo. E até mesmo você vai resolver melhor os problemas e você vai ensinar as crianças também a fazerem isso. Quando elas estiverem com vontade de bater no colega por causa de um problema, opa, tem um outro caminho. Eu posso esperar um pouco, eu posso respirar. Isso é inteligência emocional, isso é autocontrole, habilidades sociais para a vida inteira. Então, decida o que você vai fazer, né? O que você vai fazer quando você estiver diante de problemas assim que te irritam profundamente, que você não, o que você sabe fazer na hora é só gritar. Toma um tempo positivo, vai para algum lugar, decida fazer isso, né? Essa é outra ferramenta, decida o que você vai fazer. Decida o que você vai fazer, que transformação que mudança que você vai implementar na sua casa, na relação com os seus filhos. Você primeiro decide, avisa e começa a implementar. Que eu falo assim, esses momentos que são difíceis de agir de maneira correta, essa dica do sair por um momento para se acalmar é ótima. Isso é verdade sabe o que eu lembrei? Que a Elisama Santos é uma autora de livros sobre educação não violenta e ela contou em uma das lives que o filho de 7 anos foi para a escola e aí a professora o repreendeu na frente dos outros alunos. Eu sei que a professora ela foi um pouco agressiva com ele, né? E aí, em vez dele reagir por impulso, ele virou e falou assim, professora, eu posso ir lá fora um minuto? Eu preciso ir lá na grama. Mas fazer o quê, fulano, lá na grama? Eu preciso me acalmar, porque eu estou muito nervoso e eu não quero magoar ninguém. Olha que lindo, gente. Uau! Uma criança de linda. 7 anos. E aí, quando a professora, ela ficou assim, quê? Aí disse que tá bom. Diz que ele foi para a grama, ficou um pouquinho lá, depois voltou e falou com a professora que ele não estava se sentindo bem, porque aquela forma que ela tinha falado com ele na frente dos colegas tinha magoado muito ele, tinha deixado ele muito triste, que ele não gostou da forma como ela falou. E aí a professora ficou assim, meu Deus, contou para a mãe. Aí diz ela que estava voltando para casa da escola, foi buscar o menino na escola, estava voltando para casa. E assim, dentro dela, uma festa, uma alegria. Tipo assim, funciona, a disciplina positiva funciona, a educação não violenta funciona. Porque esse era um hábito que ela ensinou e que ela faz isso desde quando eles são pequenos. E a professora derramou elogios para ela, porque a professora falou, Uau. Elisama, eu nunca imaginei que uma criança de 7 anos fosse ter uma atitude como a que ele teve. Então, assim, ela ficou muito feliz, né? Esse final de semana deles eu fiquei super feliz também, porque disciplina positiva funciona, né? Eu contei lá na legenda de um vídeo que eu fui pro sítio do meu cunhado e aí o meu sobrinho de 5 anos, que é o primeiro neto da família. Pensa, o primeiro neto. Foi assim, ele foi muito paparicado por ser o primeiro neto. E aí só depois de 4 anos que veio chegar o Tomás. Então, assim, ele foi destronado, né? Porque ele já estava maiorzinho e de repente chega um bebezinho. E aí as atenções se voltaram para Tomás.
A gente foi agora pro sítio e aí eu vi que ele tinha batido no Tomás. Aí eu fui assim, né? Aí ele, foi sem querer, tia. Aí eu deixei. Na segunda vez, ele bateu de novo. Aí eu falei, não, aí eu tenho que tomar providência. E aí as pessoas que estavam em volta falaram assim, ele é muito maldoso. Ele viu que a mão dele estava aí, apertou de propósito para machucar o menino. Ele é maldoso. E aí, na hora, antes de julgar, rotular, criticar, eu falei, qual que é o sentimento que está motivando esse comportamento? E não foi difícil de perceber, gente, que era ciúme, entendeu? E aí, Claro. naquele momento, eu fui acalmar Tomás, mas o meu coração de mãe, você sabe que aperta, né? Quando eu vi o machucado assim, ó, apertou. A vontade que a gente tem é de ir lá e bater na criança. Essa que é a vontade, porque a gente passou a vida inteira assim, reagindo com punição. Então, isso está dentro da gente. Vai ter que ser um processo muito longo para desconstruir isso. Mas a primeira reação que a gente tem é ir lá e vontade de bater e de colocar o menino de castigo. Mas aí eu fui, calmei a situação, me acalmei, calmei Tomás, tudo resolvido. Aí eu fui lá conversar com ele. 5 anos. Sentei na altura dele, olhei no olho dele e falei o quanto eu estava triste com aquilo que ele tinha feito com Tomás. E que o meu coração era grande, não precisava ter ciúme do Tomás, que o meu coração, ele é grande, ele cabia os dois lá dentro, que eu amava muito e que se eu podia confiar nele e assumir esse compromisso com ele, dele não fazer mais isso. Isso foi no primeiro dia que eu cheguei no sítio. E aí eu falei assim, eu posso confiar em você, que você não vai mais fazer isso? Que você vai cuidar de Tomás com carinho, que você vai tratar ele com carinho, não vai bater e tal. Foi uma conversa bem espontânea, assim, bem carinhosa. Que eu amava e que eu ia sempre amá-lo, que ele era muito importante para mim, que era meu sobrinho preferido. E é o único que eu tenho, gente, é o único, porque depois é a sobrinha. Mas que era o meu predileto. E aí ele falou, combinado, tia, combinado. Pode confiar. Gente, eu passei um final de semana tranquila. Eu deixava os dois brincando à vontade, tranquila. Ele não bateu mais no Tomás, entendeu? Então aí eu fiquei super feliz porque funcionou. Se eu tivesse colocado ele de castigo ou batido nele, será que ia funcionar? Ou será que ele na primeira oportunidade, quando ninguém estivesse vendo, entendeu? Ele ia bater escondido. Então, por isso que a gente tem que ver que a punição, o comportamento que é motivado pela punição, é um comportamento assim, eu vou fazer aqui porque senão eu vou apanhar, né? E porque senão ela tá vendo. Mas quando ela não estiver vendo, eu vou fazer o que eu quero. Então, por isso que a gente fala de uma consciência interna que tem que ser desenvolvida dentro da criança. Porque se a motivação vier de dentro, ela vai ser genuína. E ela vai ser com alguém olhando ou quando ninguém estiver olhando, né? Porque vai partir de dentro da criança. E aí, foi um final de semana maravilhoso. Na hora de ir embora, eu falei com ele que eu estava muito feliz porque ele não tinha batido, que eu poderia e que eu confiei nele e ele é uma pessoa confiável, que ele fez o combinado que a gente tinha combinado. Aí ele falou assim, tia, não pode bater nas pessoas, né? Só se ele bater em mim, aí eu bato nele. Mas aí eu falei, isso aí é assunto para uma outra conversa. Aí meu marido falou, tá, funcionou, tá bom. Porque meu marido é um pouco incrédulo, assim, em relação à disciplina positiva. Tá, funcionou. Mas e da próxima vez? Eu falei, da próxima vez eu vou ter que repetir tudo de novo. Porque eu não tô lidando com adulto, né? Até com adulto, gente, tem que ficar repetindo negócio várias vezes para aprender. Agora, com criança eu não vou repetir. Eu tenho que repetir, muito. Mas eu tenho que repetir tendo essa clareza que eu preciso repetir, porque eu tô lidando com a criança. E também muita paciência. Exatamente. Isso que você falou de ajudar a criança a se regular. A reunião de família, eu só fiz uma até agora, foi domingo passado. Foi tão marcante pro Pedro que eu escutei ele falando para uns ursinhos dele que ele tem aqui, explicando por que ele tinha que ter da reunião de família. Eu não entendi tudo que ele falou, mas ele citou a reunião de família que aconteceu.
E aí, gente, sabe Ele o que falou aconteceu como, hoje? Daisy? Por ursinho? Ele falou assim, porque aconteceu uma reunião de família. Minha mãe falou na reunião de família que eu tinha que parar de assistir desenho. E sabe o que aconteceu? Eu falei pra ele, filho, falta 15 minutos para acabar o seu tempo. Aí oi, o quê? Eu falei, falta 15 minutos para acabar o seu tempo. Gente, deu 5 minutos, ele desligou sozinho a TV. Aí eu falei assim, filho, mas tinha 10 minutos ainda, por que que você desligou? Porque minha cabeça falou que eu tinha que desligar. Ele tem 5 anos também. Outro assunto que dá pano para manga, porque é uma exigência muito grande de atenção para a criança, né? Mas assim, eu quis reforçar essa questão da reunião de família porque marcou ele, gente, marcou o coração dele. E essa experiência que você falou também marcou. Então, assim, não desistam, sejam firmes, decidam o que vocês vão fazer, o que vocês vão implementar e vocês vão colher os frutos disso. Agora precisa ter persistência, precisa ser firme. Uma coisa que ela fala aqui muito interessante, que eu não queria deixar de falar, porque tem muitas famílias que a hora de dormir e as horas de arrumação, né? Por exemplo, da arrumação matinal antes de ir para a escola, agora a gente está num tempo diferente, mas tem muita confusão para levantar, para tomar café, ou para comer, ou para dormir. E ela fala da importância da gente ter rotinas. E o quadro de rotinas, que pode ser feito também em equipe, com a família, é uma ferramenta que você pode utilizar, né? Deixar anotado, isso com crianças maiores, né, Kaline? Não é o caso dos nossos que ainda são muito pequenos. Mas assim, anotar. Quando a criança não se recusar a fazer algo, você convida todo mundo para olhar o quadro de rotina. Vamos ver o que que a gente combinou, o que está escrito aqui? O quadro de rotina passa a ser a lei, digamos assim, né? O direcionador, algo que foi construído em equipe. Então, é algo que a gente pode utilizar também como ferramenta. Ter rotina é fundamental, gente. Olha aqui a Fernanda falando, ó, fiz imãs de geladeira com as funções diárias do meu filho. Ai, que legal, Fernanda! E ele está super empolgado. Gente, tem que envolver as crianças, tem que ir testando. Se não der certo, pergunta como é que pode ficar melhor. Coloca na pauta de novo para resolver, para conversar. Então vai testando. Ô, Daisy, Não é isso? quando alguém te pede, te manda fazer uma coisa, primeira reação é a resistência. Primeira coisa, você quer Isso. resistir àquilo, porque é uma ordem. Mas quando você sugere ou participa daquela regra, você tem uma disponibilidade de cooperar, de contribuir muito maior. Você fala assim, nossa, eu vou ter que fazer isso. Por que eu fui dar essa Eu ideia? que falei. Agora eu vou ter que fazer. Eu que falei isso, agora eu vou ter que fazer. É igual o Pedro. Poxa, agora eu vou ter que desligar. Então funciona, gente. Outra coisa que eu achei muito legal é você usar assim, em vez de você dar uma ordem, é você falar assim, assim que você, vamos fazer. Por exemplo, assim que você arrumar os brinquedos, vamos para o parque. Então a criança quer muito ir para o parque. A criança quer muito assistir um filme e comer pipoca. Filho, assim que você fizer tal coisa, tomar banho, escovar o dente, colocar o pijama, vamos assistir um filme e comer pipoca. Vai ser assim Excelente. que, vamos, é bacana porque a criança, ela vai fazer porque ela entende que a responsabilidade dela, entendeu? E que ela está assumindo as consequências das suas ações, das suas escolhas. Se ela não arrumar o brinquedo, então ela não vai para o parque. A disponibilidade para fazer vai ser muito maior. Por exemplo, na hora de dormir, ela fala que para a gente gastar tempo de qualidade na hora de dormir com os filhos. E a sugestão que ela dá é você contar histórias e sempre falar para a criança, contar o que foi de feliz no dia dela e o que aconteceu de triste. E aí a criança conta e depois você mesma também compartilha o momento que foi mais feliz do seu dia e o momento que foi mais triste do seu dia. Porque isso vai criar muito vínculo, muita conexão, a criança vai se sentir amada, vai se sentir importante, isso vai ser bom para o sono da criança e vai ser bom para a relação entre vocês. E uma coisa que é legal também, a criança quer que você coloque ela para dormir e conte uma história. Você, tem mãe que fica assim, gente, passa horas brigando com o menino para ele escovar dente, horas brigando para ele pôr o pijama, horas brigando para ele tomar banho. Ele quer muito que você conte história para ele.
Então você vai falar, assim que você, filho, escovar o dente, tomar banho, vestir o pijama, mamãe vai colocar você para dormir e contar a história. Então ele vai entender a participação dele naquela atitude, naquela ação sua. Em vez de você ficar tentando obrigar a criança a fazer, decida o que você vai fazer. Outra coisa, gente, é você manter firme a tua palavra e parar de ficar falando. A gente que é mulher, meu marido reclama disso. A gente que é mulher, a gente fala demais. Fala menos, ela fala isso. Fala menos e haja mais. Quanto menor a criança, menos necessárias serão as tuas palavras. E mais importantes são as tuas ações. Então, se você vai jantar 8 horas, 8h30 eu janto, e aí a criança quer contar a história. Você fala, filho, quando você estiver pronto, 8 horas eu vou contar a história, porque 8h30 eu vou jantar. Aí o menino fica fazendo, brincando, não sei o que, não sei o que. Quando dá 8h30, ele, mãe, vem contar a história. O que a mamãe falou? Mamãe falou que 8 horas, mamãe conta história, porque 8h30 mamãe janta. Então amanhã se programe, se você quiser que mamãe conte história, se programe, porque 8h30 mamãe janta. Então se programe para 8 horas estar pronto. E manter firme, né? Porque aí a criança vai entender como é que a lógica que funciona. E é uma casa, não é a casa da mãe de Joana, né? É uma casa que existe regras, e regras são importantes, rotinas são muito importantes. Porque as crianças vão aprendendo e vão acabar fazendo naturalmente, sem tanto estresse assim entre os pais e os filhos. Sim, essa questão da escolha limitada também, eu gosto demais disso, eu uso aqui em casa. Por exemplo, você quer, a criança lá quer, ela até citou o exemplo do pijama, né? Filho, vamos dormir, você quer dormir agora ou quer dormir daqui a 5 minutos? Não dormir não é uma opção, é dormir ou agora ou daqui a 5. Aí a criança fala que não quer dormir. Não, essa não é uma opção. Você tem mais 5 minutos. Entende? Então você pode dar escolhas limitadas para a criança. Isso ajuda a criança a entender que ela decide, né? E às vezes isso é briga de poder, gente. Às vezes a criança não quer fazer ou desobedece porque ela quer mostrar que ela pode alguma coisa. Ela quer chamar a sua atenção. E quando você dá opções, ela entende, opa, ela até cita o exemplo, né? Você quer usar o pijama azul ou verde? Você decide. E aí, esse de você decide eu nunca usei, não. Mas ela disse que dá um poder tão grande para a criança, né? Que ajuda quer fazer o dever na hora que você chegar da escola, antes do Isso. jantar ou depois do jantar? Filho, você decide. O negócio não é não fazer o dever, ele vai fazer o dever. Mas essa opção, essa escolha, traz um empoderamento e uma disponibilidade para cooperar muito grande. Exatamente. Então, usa isso, começa a utilizar. São atitudes tão simples. Ela fala 3 chaves, né, Kaline, para o sucesso. Que os pais precisam ter atitude, né? A nossa atitude, a nossa intenção e a nossa conduta. Então, começa em nós. Nós precisamos ter atitude, fazer mais, ao invés de ficar falando, né? Ser modelo, ser exemplo. Saber por que a gente está aplicando, por que a gente está fazendo, né? Ter intenção e a nossa conduta. Então, o nosso exemplo vai arrastar, né? A nossa transformação vai arrastar. Então, se sinta encorajada. A gente citou vários exemplos aqui de ferramentas, de atitudes simples que você pode começar a ter e seja firme. Seja firme, tenha esperança no seu coração que vai dar certo. Não esquece que, às vezes, piora para melhorar. Sempre lembro do exemplo da geladeira. Quando a geladeira tá suja, pra gente limpar a geladeira, a gente tira tudo, a geladeira, não é? Tira tudo, faz aquela bagunça. Mas depois melhora. A geladeira fica linda, maravilhosa, organizada, limpinha. Mas passou por esse processo antes de bagunça, né? Piorou primeiro para depois melhorar. Então não esquece disso. Eu tô vivendo, gente, a fase dos 2 anos. Eu não gosto de chamar tem uma crença que fala os terríveis 2 anos. 2 anos é a idade adolescência da infância. Isso. É a adolescência da infância, porque é a fase da birra. Eu não gosto de falar que é terrível, porque todas as fases da vida do nosso filho, sabe? São fases de descobertas, de dificuldades, desafios, de muito crescimento, de muito aprendizado. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Os homens não têm muita paciência.
Aqui em casa, por exemplo, meu marido agora mesmo acabou a internet na hora da live. E aí ele ficou nervoso, porque ele passou o dia inteiro tentando arrumar a internet. E aí ele ficou nervoso. Aí meu filho, que estava dormindo na rede, que eu tinha acabado de pôr ele para dormir na rede, acordou chorando. Aí ele achou ruim com o Tomás, porque ele tinha acordado chorando. E falou para ele ficar quieto e deitar e dormir. Aí eu falei assim, aí eu olhei assim para ele, eu falei, amor, você tem 40 anos e acabou de fazer mal birra, disse que ia jogar o celular no chão, disse que ia pôr 200 mega, disse que ia cancelar essa internet, disse que não... Você acabou de fazer uma birra, você tem 40 anos. Olha o show que você deu, amor. E você não quer que o menino faça o show dele? Ele não tem nem 2 anos ainda. Quero deixar aqui de falar para vocês, gente. Ela menciona sobre a importância de nos mantermos fora das confusões, das brigas entre os irmãos. Por quê? Primeiro, porque a gente não vê tudo. É muito difícil a gente ver tudo e entender exatamente o que aconteceu. A gente tende a defender o mais novo. Eu tenho 3 irmãs. Então, assim, apesar de eu ter um filho só ainda, né, eu vivi numa casa com muitas crianças. E essa questão de que os pais não veem tudo é verdade. E nem sempre o mais novo está com a razão. Porque às vezes o que o mais novo faz? Pirraça o irmão mais velho para chamar a atenção da mãe, porque sabe que desse jeito ele tem a atenção da mãe e a defesa da mãe ou do pai. Então é importante você se manter neutra, entender a situação e colocar os 2 ou 3 no mesmo barco e tentar conseguir uma solução juntos, né? Não tomar partido de um ou de outro. Às vezes, ela até cita um exemplo assim, né? Que quando vocês estiverem prontos para a gente conversar, quando vocês pararem de brigar, vocês me avisam para a gente conversar. Ou a questão do tempo positivo, ensinando as crianças a tomarem um tempo positivo. Então, coloca todo mundo no mesmo barco, parar de culpar um, culpar o outro, porque às vezes você não viu tudo e às vezes é uma estratégia da criança mais nova para chamar a sua atenção. Então, se esforce para tratar os 2 da mesma forma, mesmo que eles tenham uma diferença significativa de idade, e empodere os seus filhos para que eles resolvam as questões entre eles. Ela até cita um exemplo aqui que diz que uma família, as brigas reduziram em 80% depois que os pais começaram a não se envolver na confusão dos filhos. Então experimenta aí, experimenta. Gente, um beijo no coração de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Um beijo, Deise! Um beijo, gente! Tchau!